E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a verdade sobre mais um livro, certo? E eu me orgulho muito de trazer em primeira mão esse livro, porque muito do nosso conteúdo são conteúdos inéditos no YouTube, você não vai ver em nenhum outro canal. Mesmo porque o livro anterior a este, nós também trouxemos em primeira mão e não existe nenhum outro vídeo sobre este outro livro, certo? E eu me orgulho muito disso, de trazer aqui em primeira mão. Não que eu fique adquirindo material para apresentar em primeira mão, mas eu gosto de chegar aqui e trazer essas primeiras informações para influenciar nas suas decisões. Lembrando também que eu não ganho nada de editora, de autores para divulgar esses materiais, certo? Sem mais delongas, vou estar falando aqui para vocês a verdade sobre Introdução à História da Filosofia, Marilena Chaui, volume 3. O mais recente livro saído do forno aqui, da coleção de História da Filosofia de Marilena Chaui, certo? Então, o que eu posso dizer aqui desse livro? Antes de falar do livro, eu quero falar da própria série toda. Nós temos aqui, ó, o segundo volume das escolas helenísticas e o primeiro volume dos pré-socráticos a Aristóteles, certo? Então, assim, vamos falar um pouco da série, certo? Essa série nasceu em uma outra editora e depois migrou para a Companhia das Letras. E a proposta da série, se você pegar aqui o primeiro volume, seria dos pré-socráticos a Aristóteles, helenismo e patrística, ou seja, no segundo volume, as escolas helenísticas não seriam escolas helenísticas, seria a helenística e a patrística, ou seja, pressupunha que seria um volume maior, mais extenso, certo? Terceiro, pensamento medieval renascentista, e o quarto, a filosofia moderna. Ou seja, seriam 4 volumes. Mas o projeto foi mudando. É tanto que o segundo volume é só sobre as escolas helenísticas, e nós já temos no canal o review ou a verdade sobre este volume, certo? Este terceiro volume é a patrística Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã, certo? Então, vocês podem ver aqui que a capa é similar, né, da primeira, só que o número é diferente. Eu acredito que seria bom, essa capa aqui, achei bonita, esse marrom. Seria bom ter outra cor para diversificar, mas isso aqui não importa muito, certo? E assim, o livro, 310 páginas de texto, fora as notas de rodapé, que geralmente são no final, o índice onomástico e a bibliografia, certo? E assim, qual é a proposta do livro? A proposta do livro é ser uma introdução, certo? Então assim, o que é uma introdução? É uma coisa mais resumida, não é tão abrangente. Isso não significa que vai faltar nomes ou vai faltar tantos nomes daquele que abrange a patrística, certo? Na verdade, eu acho que esse livro foi até, em alguma medida, bem abrangente. Mas, assim, eu achei poucas páginas, 310 páginas, poucas, certo? E a minha percepção é que a qualidade geral dos livros diminuíram. Então você tem aqui um livro de 500 páginas, com várias imagens, mesmo que preto e branco, certo? Aí você tem aqui 388 páginas no total,
certo? Com menos imagens ainda que o primeiro volume. E esse aqui, vou falar o total aqui. 358 páginas. E imagens só no início, certo? Eles têm aqui uma imagem aqui no mapa. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Você tem aqui Paulo, certo? Santo Agostinho, certo? Seria bom, ao meu ver, Constantino, Templo de Salomão, Jerônimo, que tivesse mais imagens dos filósofos ou dos pensadores citados aqui, certo? Ou então essas imagens dentro do contexto em que está falando sobre os autores, certo? Então, assim, eu acho que a qualidade geral diminuiu, certo? E eu comprei até bem caro, salgado, acho que foi 80, 90 reais. Hoje está em promoção, certo? Então, assim, vamos falar aqui do conteúdo do livro, que é o que mais importa, certo? Como a gente está falando, é um livro de introdução. Então, eles não vão ser extremamente exaustivo, abrangente. São introduções. São livros, como eu já disse em outros vídeos, que são recomendados para uma pessoa que está na graduação, certo? E assim, como eu gosto muito de manuais de história da filosofia, da mesma maneira que gosto de comentários bíblicos, manuais de história da filosofia nunca é demais, certo? E às vezes é melhor você comprar e ler uma introdução do que livros extremamente exaustivos. Porque vão ser cansativos, você vai demorar de ler, não gosto da palavra memorizar, mas para absorver vai ser mais difícil. Então sempre é bom você começar por livros menores, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Quando a gente fala de patrística, ou quando a gente está falando desse terceiro volume, a gente está falando de algumas dificuldades, não da autora, não de erros da autora, certo? Mas dificuldades até no campo da própria história, né? Quando a gente fala da história da filosofia, a gente pensa sempre de uma maneira linear, que a gente está pensando no tempo. E muitas vezes a gente deixa de lado as escolas, certo? Então, qual é o problema e a dificuldade? O problema, a dificuldade de abordagem de uma patrística, ou até mesmo do título patrística, é que você vai ter escolas filosóficas pagãs contemporâneas o título do livro, certo? Então, você vai ter aqui, no século I, mesmo no século I, você tem ali ceticismo. Mesmo você vai ter ali estoicismo. Mesmo que a patrística, a gente possa colocar ali, nesse período do século I ali, até o século IV, século V, você vai ter escolas filosóficas que não são cristãs no mesmo período. E, inevitavelmente, você vai ter que citá-las, certo? Então, assim, a ideia de patrística, talvez você, em outro manual de história da filosofia, você só vai ter ali os padres da igreja, a filosofia religiosa, a filosofia cristã. Você não vai ter outras escolas filosóficas pagãs sendo abordadas, certo? Então, o que é que Marina Chauí ela faz aqui? Ela vai citar o estoicismo, né? Mesmo que o estoicismo esteja aqui, ela vai colocar o estoicismo de uma maneira breve, mesmo porque o próprio estoicismo, em alguma medida, vai ter uma influência no cristianismo. Existe um debate histórico sobre isso aí. E porque a filosofia estoica ela é contemporânea à filosofia patrística, certo? Então não vai existir
problemas com relação a isso, certo? Você vai ter o neoplatonismo sendo abordado aqui, por quê? Porque padres da igreja vão ter influência do neoplatonismo e do platonismo, certo? E você vai ter o próprio Próclo e Plotino aqui descritos, mesmo quando a gente fala de filosofia patrística, certo? Uma coisa interessante que eu encontrei aqui, que é o quê? Você vai ter ali Fílon de Alexandria, que é um filósofo judaico. Você vai ter Flávio Joséfo, historiador, certo? Descrito aqui também. Fílon de Alexandria enquanto alguém que apresenta uma hermenêutica dos textos bíblicos alegórica, onde você vai pegar os textos bíblicos e alegorizar ali. A interpretação alegórica ela vai estar muito presente ali entre os pais da igreja, certo? E você vai ter os grandes nomes da filosofia patrística. Eu vou pegar aqui até mesmo porque são vários, né? Ela vai ter uma discussão aqui sobre a filosofia cristã. É possível haver uma filosofia cristã? Ou dizer que o cristianismo é uma filosofia? Vai ter essa discussão que existe em qualquer manual de filosofia medieval, certo? Então, há uma interlocução racional entre a própria razão e a fé cristã, certo? Por outro lado, ele vai falar aqui, ela vai abordar aqui Paulo, o judaísmo, Paulo e a filosofia helenística, a fé e a razão ali, certo? Por quê? Porque é inevitável você falar em padres de igreja e os padres e os pais apologetas sem pegar os antecedentes da própria doutrina cristã. E eu acredito aqui que a interpretação que ela fez aqui de Paulo e de vários textos bíblicos, eu não percebi nenhuma incoerência daquilo que fosse, assim, sei lá, uma fé evangélica, uma fé católica, certo? Eu acho que dentro de certos limites ela cita os textos bíblicos e se sai muito bem na exegese dos mesmos, certo? Fala do milenarismo, porque mesmo no período judaico ali, no primeiro século, você tem uma visão do dia do Senhor. Essa ideia apocalíptica, escatológica, ela não é nova, ela já vem desde aquele período, certo? Uma coisa interessante que abrange aqui, que é bom para quem estuda história da igreja, são as heresias. Você vai ter ali o montanismo, você vai ter o arianismo e você vai ter o gnosticismo, que surge seus primórdios ali no primeiro século, certo? Então isso aqui vai ter, se não me engano, 3 autores, representantes do gnosticismo, dentre as suas variáveis. E para você que estuda a história da igreja é interessante, né? Porque na Bíblia, você vai ver, não vai estar citado na Bíblia diretamente, mas você tem, mesmo no primeiro século, influências do gnosticismo ali, né? O Evangelho de João e as cartas de João, a carta aos Colossenses, eles expressam muito esse combate àquilo que seria no início um proto-gnosticismo, certo? Então você vai ter aqui Fílon de Alexandria, que ele vai dar uma explicação ali filosófico-teológica metafísica de Deus. Você tem aqui o neoplatonismo, Plotino, Próclo. Ou seja, você que estuda filosofia antiga e quer pegar alguma coisa de Próclo e Plotino, é interessante. Aqui o estoicismo, ela não vai também abordar de uma maneira muito exaustiva. Por quê? Porque também já está aqui no segundo volume, certo? Então aqui, aí começa aqui, a patrística grega, os padres apologetas, que é o quê? Aqueles que vão combater as heresias, né? Você vai surgir aí o montanismo, gnosticismo, arianismo, e o arianismo ele vai persistir por muito tempo,
né? Vai haver um conflito até ali no meio da igreja, mesmo depois dos concílios, do concílio de Nicéia, o combate, certo? E você vai ter também, não só essa questão do envolvimento da filosofia, alguns padres da igreja, eles falando da utilidade da filosofia, e outros até deixando de lado a utilidade da filosofia, certo? Por exemplo, Tertuliano, ele vai deixar de lado, vai falar, não precisamos de especulação filosófica, certo? Aqui nos padres apologéticos, ela vai explicar o gnosticismo e os nomes do gnosticismo, o montanismo, a escola de Alexandria, Orígenes, a importância de Orígenes. Você vai ter aqui a questão da junção da igreja e o Estado no século IV, você tem Constantino, você tem Eusébio de Cesareia, o historiador, um dos mais importantes historiadores que aqui ela vai contestar a ideia de que Eusébio seria ariano, né? No livro que eu tenho aqui da patrística, da coleção patrística, vai falar que Eusébio era ariano, mas ela contesta a tese de que Eusébio seria ariano, certo? Então, assim, aí tem os teólogos de Cesareia, Capadócia, Basílio, Gregório, Nazianzo, Gregório de Nissa, o final patrística grega, Dionísio, Europagita, Máximo, e aqui ela tem aqui na parte 4, patrística latina com Tertuliano, Minúcio, Arnóbio, Lactâncio. E aí você tem os padres antes de Agostinho, Hilário, Ambrósio, Jerônimo, o platonismo do século IV, e você tem Agostinho por final, certo? E assim, Agostinho, eu acredito que poderia ser um pouco mais abrangente, porque a própria autora reconhece que a obra de Agostinho é praticamente infinita, né? Então eu acredito que ela também usufrui de textos que ela já trabalha de Agostinho, inclusive no livro A Nervura do Real. Está aqui. O volume 2 da Nervura do Real, ela vai discutir a questão do livre-arbítrio em Agostinho. Eu acredito que ela aproveita esse material para incluir aqui nesse livro, certo? Eu acredito que poderia ser um pouco mais abrangente em algumas coisas. Eu gostei da parte que ela explica a cidade de Deus, certo? Da Trindade e do livre-arbítrio, certo? E assim, uma coisa que eu senti falta, mas que é uma questão técnica teórica, né? Que ela explica aqui também, que é a ausência de Boécio. Eu pensava, Boécio não é da patrística, e eu fui consultar. Boécio é colocado como uma transição entre a filosofia patrística e medieval, mesmo que possa ser contemporâneo de alguns filósofos, certo? Eu acho que é interessante esse livro, e tem vários temas que você pode consultar. Eu gostei muito da parte do gnosticismo, do montanismo, e como eu disse, você quer pegar aqui coisas introdutórias, é muito interessante. Uma coisa que me chamou a atenção também é que ela fala aqui que tem um tema que ela vai abordar no volume 4, certo? É como se ela estivesse adiantando o volume 4. Aqui, ó. No entanto, consideramos que com este inicia-se propriamente a filosofia medieval e por esse motivo reservaremos para a abertura do volume 4, Introdução à Filosofia Medieval. Aqui ela falando de Boécio, certo? Mas no vídeo de lançamento, se você pesquisar no YouTube aí, o vídeo de lançamento desse livro, ela comentou que o volume 4 ela vai pular para a filosofia moderna, certo? Então aqui ela fala da filosofia medieval, mas no volume 4 ela disse que o volume 4 ela vai pular para a filosofia moderna, porque pelas falas dela é uma fala um pouco assim, não sei se eu posso dizer agressiva, mas assim,
que não gostou de trabalhar a filosofia dos padres da igreja, certo? Até mesmo de um modo sarcástico, questionando aí a problemática da trindade na filosofia patrística, certo? Então aqui ela fala que vai trabalhar a filosofia medieval, mas no vídeo ela vai falar sobre a filosofia moderna, certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Como são muitos autores, muitas teses que é exposta aqui, eu não lembrei assim de citar tudo com detalhes, né? Eu poderia ter falado aqui um pouco mais de Irineu de Lyon, que eu gostei muito de a importância de Orígenes, mas eu espero que seja o suficiente para você tomar sua decisão em adquirir ou não o livro. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí, seu curtir, compartilhe e até a próxima.